Pessoal, boa noite. Vamos aí a mais uma aula de máquinas, motores e mecanização, referente ao dia 23 do mês 4. Nós já vamos aí para o nosso 11ª aula, o 11º encontro aí, desde que as aulas começaram em fevereiro. Bom, pessoal, hoje nós vamos retomar o conteúdo sobre tecnologia de aplicação, mais sobre noções gerais, não vamos entrar por enquanto em peculiaridades de máquina para máquina, tá? Por hora a gente vai parar só por aqui, por conceitos gerais e calibração, né? Aí na aula que vem a gente traz alguns conceitos sobre máquinas diferentes. Na aula passada, pessoal, nós trabalhamos aí alguns conceitos, tá? Desde receituário agronômico, venda, rótulo, bula, que são conceitos, questões legais, né, de compra, transporte, armazenamento, que são conceitos indispensáveis para quem vai trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? E, como todo mundo sabe, a tecnologia de aplicação ela é uma ciência que consiste em levar um determinado produto, um agrotóxico, é assim, né, que é o termo perante a lei, na quantidade adequada e no local adequado, né, de forma econômica e evitando perdas de um modo geral. Esse é o conceito. E como todos sabem, independente do tipo de pulverizador, né, a gente comentou a respeito disso na aula passada, desde aqueles aí que tem um pulverizador costal, né, até um turboatomizador, até um pulverizador autopropelido, até um pulverizador tratorizado de arrasto com assistência de ar, como é o caso desse aqui. A gente vai falar mais sobre essas máquinas na aula que vem, calma, tá? Não vamos desesperar não. Todos eles têm uma característica em comum, né? Todos eles têm uma fonte de energia. Nesses três casos aqui são bombas, né? Nesse caso aqui é esse êmbolozinho. Todos eles têm um reservatório, que é o local onde fica uma mistura de água, que é o diluente, com o produto, né, o agrotóxico, e essa mistura a gente vai dar a partir de hoje o nome de cauda, e um elemento formador de gota, que é a ponta de pulverização, que é por onde, né, esse material ele é aspergido. Ok? E de um modo geral, pessoal, pulverizadores mais robustos, aqueles que são autopropelidos ou que são de arrasto, né, que são ferramentas que são de arrasto ou que montados, enfim, independente da classificação, esse pulverizador ele tem algumas características também, esses mais para uso agrícola, né, a campo, em grandes áreas. Todos eles têm um reservatório, todos eles têm um filtrozinho, tem a bomba, todos eles têm uma câmarazinha de compensação e o regulador de pressão, pode ser manual ou não, pode ser elétrico. Todos têm um manômetro para medir a pressão, aqui o retorno para o agitador da cauda no tanque e aqui aonde vai para a barra do pulverizador, ok? As pontas. E não sei se vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó, isso aqui é na época que o Rio dos Patos era só um brejinho, não, brincadeira. A gente tá falando de coisa aí de 6, 7 anos atrás, pessoal, tá? Antes de ter difundido essa tecnologia, vamos colocar 10, vai? Essa tecnologia do GNSS, de navegação, de barra de luzes, né, que é uma ferramenta extremamente importante quando o assunto é pulverização, porque você não vê onde você pulverizou. O pessoal usava muito essa ferramenta aqui, ó, que é o esqueminha da espuma. Ele ia soltando espuma aqui para poder marcar onde você já tinha passado ou não. Então, quando o assunto é interferência ambiental, todo mundo sabe que tem algumas condições que atrapalham um pouquinho, né, que de certa forma complicam bastante essa questão da pulverização propriamente dita. Por exemplo, chuva. Chuva, independente da quantidade, pessoal, ela é perigosa porque o produto, para ele ter efeito, ele precisa ser depositado sobre o alvo e ele precisa permanecer ali o máximo de tempo possível. Então, quanto mais tempo ficar sem chuva após uma pulverização, melhor. Essa é uma máxima e acredite, ela é necessária. Então, se eu aplico um produto, independente se ele é sistêmico ou de contato e ingestão, quanto mais tempo ele ficar lá, melhor. Se ele é um produto de contato, a coisa é mais complicada ainda. Vamos imaginar que ele é um fungicida protetor, vai. Que ele age justamente por contato quando o patógeno entra em contato com a folha da planta ou qualquer outra estrutura vegetativa. Ele vai ficar ali protegendo. Se tem uma chuva, por mais que você usou algum tipo de aditivo ou adjuvante,
que eventualmente aumente a permanência do produto, aumente a pega dele na folha, vai ter escorrimento superficial, vai ter lavagem e o produto, que é caro, vai para onde não devia e causa contaminação e etc. Então, chuva, pessoal, infelizmente, é um dos principais fatores complicadores quanto o assunto é tecnologia de aplicação. Como eu disse, aplicou, choveu em menos de 2, 3 horas, você perdeu a aplicação. Tá? Não precisa nem voltar na área para saber se ficou bom ou não. Você pode programar uma outra aplicação para aquela área. Ok? Fora o desperdício de produto e a contaminação ambiental. Quando a gente fala de vento, o vento também ele é um fator complicador porque você não pode ter ausência total de vento. O vento está 1 km por hora, um vento muito baixo. Uma condição dessa, você tem muita evaporação, a gota nem viaja para chegar até a planta, né? Ela não tem nem um empurrãozinho, ela cai ali, às vezes por ser muito leve, ela fica na inércia, ela não desce. Não estou falando de vácuo não, pessoal, a gente está falando de gotas aí que são medidas em micrômetros, que são minúsculas, tá? Então o vento ideal gira em torno aí de 3 a 6 km por hora, quando você tem, né, galhos de árvore que ficam fazendo esse movimento aqui, ó, não galhos, as folhas, né? Porque se o galho estiver fazendo esse movimento, a coisa está feia. Então, folhas fazendo esse movimentinho aqui, ó, tá? Um vento pouco. Mais do que isso é problemático também, porque você vai pulverizar a área do vizinho, e ninguém quer isso. Temperatura e umidade, pessoal, tem também as suas limitações, tá? A gente não pode fazer pulverizações em temperaturas superiores a 30 graus Celsius. E a umidade também, pessoal, umidades inferiores a 55% também são perigosas, tá? Quando a gente fala de tamanho de gota, é bom ter em mente a seguinte máxima. Gotas, professor, como assim gota? A gente não fala que a ponta de pulverização é um elemento formador de gota? É igual esses molhador de roupa. Não tem aquele esqueminha lá, que ele forma gotinhas? Pois bem, é o que a ponta faz. Esse elemento formador de gota, que é a ponta, cada um tem um padrão de gota pré-estabelecido, tá? E geralmente essas gotas, pessoal, elas são classificadas em pequenas, médias e grandes. Geralmente as gotas pequenas são aquelas de 100 a 200 micra, 200 a 300 média, 300 a 400 são as gotas grandes ou grossas, né? Então, fina, média e grossa é uma medida que é usada aí a campo. Gota média é o nosso alvo aí na grande maioria das pulverizações, mas depende, tá? A gota média, você usa ela mais na condição em que você quer fazer a aplicação de um produto de contato e ingestão, que você quer uma cobertura maior da área foliar. Gota grossa, ela é mais usada, né, grossa ou muito grossa. Ele é mais usado quando você está fazendo a aplicação de um produto sistêmico, tá? Geralmente ele é mais indicado para herbicida dessecante, tá? Só para constar. Só que tem um problema. Se você trabalha com gotas médias para finas, ou seja, gotas aí que vão dentro do espectro, né, de gota produzido pela ponta, tem muita gota fina, é possível que você tenha muita evaporação, você perca muito produto para a atmosfera por conta das condições climáticas. Isso é um problema sério. Aí começa a ter contaminação de água da chuva, aquela bagunça danada, fora o fato de que você perde muito produto. Professor, mas por que eu tenho gota fina? Eu não posso escolher só uma ponta que tenha gota média ou gota grossa? Isso é complicado, tá? Hoje, nós temos pontas de pulverização que produzem gotas um pouco mais uniformes, tá? Gotas aí num padrão de médio para grossa. Essas pontas são chamadas de pontas com indução de ar, tá? Então, pontas com indução de ar têm essa característica de produzir gotas num tamanho que não vai ter tanto problema assim com deriva, ok? Já as outras pontas, aquelas que não têm indução de ar, pontas convencionais, elas têm uma característica bastante interessante. Essas pontas, muitas das vezes, têm certa uniformidade, bastante interessante não, bastante, no que não é muito legal, né? Pontas sem indução de ar. Essas pontas tendem a produzir gotas mais finas, gotas que fogem um pouco desse espectro. A gente sabe que o diâmetro médio volumétrico dela, né, às vezes é de gotas médias, gotas grossas, finas, mas tem todo esse espectro aqui, de gotas mais fininhas que podem causar problema. Então o fato é, quanto mais uniforme for
o diâmetro médio volumétrico de uma ponta, melhor. E você só consegue isso com pontas com indução de ar, que em algumas marcas tem o codinome TTI. Tá? Bom, pensando nessa questão do tamanho de gota, não sei se ficou claro para vocês, eu espero que sim. Qualquer dúvida depois me procurem aí, né, no grupo, ou em alguma pergunta, ou qualquer coisa do gênero. Acho que o estudo dirigido vai fomentar bastante pergunta, a gente pode marcar um dia depois para fazer uma live aí para retirada de dúvidas, né? Quando a gente tem gotas muito finas, então, nós temos muita evaporação. Gotas médias é aquela condição ideal, que você não tem nem tanta evaporação, nem tanto escorrimento, que são aquelas gotas aí de 200 a 300 micra, e gotas muito grossas também tem um problema, tá? Quando você tem gotas aí acima de 400 micrômetros ou micras, né, geralmente você tem maior escorrimento superficial, ou seja, a gota bate na folha e escorre. Isso também gera alguns problemas. Tem uma diferença grande, e a galera no campo geralmente se embanana com isso, entre ponta e bico. Tá? A ponta é o elemento formador de gota, é só essa paradinha amarela aqui, ou essa verde, ou alaranjada. Isso aqui é a ponta de pulverização. O bico é o corpo. O bico tem capa, tem filtro, tem corpo, ele tem esse anti-gotejo aqui, né, para evitar que na hora que você feche, tá, a barra do pulverizador, você fique pingando no chão. Então esse bico tem essa característica de você ter uma válvulazinha que evita, né, que fique pingando após você fechar a cauda que está indo para aquela barra ou seção. Hoje é muito comum a gente ter esses bicos chamados de bicos, não são nem rotativos, né, são os twin jet, trijet, quadrijet. Que rolo que é isso, professor? Você já tem aí 4 jogos de pontas diferentes no mesmo bico, e é só girar esse mecanismo para poder sair de uma ponta de um tipo e ir para outro. Tá? Isso é mais uma comodidade, isso acelera o processo de troca e regulagem das pontas. Só que, né, não é tão simples assim, você precisa fazer manutenção periódica nesse negócio e limpeza do mesmo jeito. Tá? Só que acaba sendo uma comodidade a mais. Hoje, uma outra tendência também é que nos pulverizadores modernos a gente não tem essa barra contínua aqui, ó, que não tem divisão sob seção. Aqui é uma mangueira só que vai abastecendo essa parada toda. Em pulverizadores mais modernos, a gente tem seções que são controladas eletricamente. Tem uma válvulazinha solenoide lá, e assim que ela é acionada eletricamente, ela abre a seção. Então, a cada, sei lá, metro ou metro e meio da barra do pulverizador, você tem uma seção diferente. Esse negócio de seção, fica parecendo coisa de cinema, ou coisa de centro espírita, enfim. Seção é aquela partezinha da barra do pulverizador, tá? Aquela parte menor. E nessa parte que tem várias pontas, pode ser que você tenha um filtro específico para ela. Em máquinas mais modernas eu já vi isso, em autopropelidos. Você tem um filtro para cada seção. Quando você tem filtros por seção, antes da seção ali, você elimina a necessidade da peneira. Professor, por que é importante tirar a peneira do corpo do bico aqui? Ó? Essa peneira que fica antes da ponta de pulverização. Essa peneira entope demais, a limpeza dela a campo não é simples, bem como da ponta. Tá? Quando você tira a peneira e deixa sem nada, a ponta vive entupindo. Aí começa as gambiarras de nego pegar pedaço de arame para enfiar em ponta para limpar, de soprar tanto a peneira quanto a ponta. Isso gera uma série de problemas do ponto de vista de saúde ocupacional no campo. Ok? Quando a gente fala de ponta, pessoal, ela tem 3 funções distintas. A vazão, quem determina é a ponta. O espectro de distribuição de gotas, quem determina também é a ponta, que é aquela curvazinha, que parece uma curvazinha de Gauss, eu vou mostrar agora, a gente for falar de pontas, né, especificamente. E o tamanho da gota, o diâmetro médio volumétrico, cada ponta tem um diâmetro médio volumétrico específico. Tá? Então, o DMV, que vai dizer se a ponta tem gotas mais finas, grossas ou médias, ele é só a média, tá? Pode ser que em algumas pontas tenha muita formação de gota miúda e isso gera problema sim, tá? Então lembre-se, quero gotas mais uniformes, você vai ter que partir para pontas com indução de ar, isso pensando em pulverização convencional, que usa água como diluente, tá?
Existem pontas, pessoal, que têm um padrão de gotas bem mais uniformes, tá? Esses, na verdade, são bicos, eles são chamados de bicos rotativos. Eles formam gotas por meio de um acionamento que fica girando. Eu não estou falando daquele sisteminha do micronair, né, que é usado lá em aviação agrícola, não, que tem tipo uma hélice. Esse bico ele é acionado eletricamente e ele fica rodando, tá? Muitos desses bicos, eu já vi isso num pulverizador. A Jacto lançou um pulverizador agora que é munida desse tipo de bico rotativo, que tem gotas mais uniformes e cuja gota também ela recebe uma carga elétrica para elas não se conectar, mas para ela ser atraída para a planta, que é o alvo na grande maioria dos casos, por uma questão de diferença aí de potencial, né, de diferença de carga elétrica. Aí uma se atrai à outra. De forma convencional, pessoal, uma ponta ela tem uma nomenclatura. Vamos pegar essa aqui, ela é uma 110-04 VS. 110 é o ângulo. Pode ser 80 também. Então é o ângulo da ponta independente do tipo dela. Você tem uma ponta tipo leque ou tipo cone, ela tem um ângulo de saída. Você tem 110, você tem 80, que são os mais comuns. Tá? O 110 é o mais usado. Além do 110, você tem o 04. O que é o 04? O 04 é a vazão em galões por minuto numa pressão de 40 libra-força por polegada quadrada ou 40 psi. Tá? Tudo unidade americana. Tá? Essa vazão em galões por minuto, que é 0,4 galões, o galão, não sei se vocês se lembram, ele dá 3,78 litros, se não me falha a memória. Um galão. Então, um galão, 3,78 litros. E o PSI, pessoal, e a libra-força por polegada quadrada, se a gente for jogar para bar ou quilograma-força por centímetro quadrado, que é a unidade que nós usamos aqui no Brasil, dá 14,5, a gente vai falar sobre isso depois também, fique em paz. Tá? Mas o fato é, essa vazão aqui é só uma vazão padronizada para você ter noção se sai mais ou menos calda por tempo. Tá? Lembre-se do seguinte, quando você vai calibrar um pulverizador, não é só aumentar a pressão que você está exercendo ali que vai fazer sair mais calda, não. Quando você aumenta a pressão, o tamanho da gota fica mais fininha. Tá? Então, cada ponta tem um padrão de pressão de trabalho. Você tem que tomar cuidado com isso para não incorrer em nenhum tipo de erro. Okay? E esse VS, pessoal, diz respeito ao material. No caso do VS, aí é uma ponta com constituição interna em aço. As mais comuns hoje são as em polímero, que é a VP, que é toda plástica, né? E a VK, que é a mais nobre, que é aquela que usa cerâmica aqui na parte interna, que é o material mais difícil de desgastar. Okay? Nós temos diversos tipos de pontas, pessoal. Pontas com jato plano de impacto. Esse tipo de ponta aqui é muito usado para aplicação de herbicidas, só que elas costumam ter uma vazão bem alta mesmo. Nós temos pontas de jato leque, né, que é essa distribuição normal, não é muito comum, a mais comum é essa aqui, o padrão normal, que a gente tem essa curvinha, tá vendo? E precisa ter uma sobreposição entre os jatinhos da ponta para que a gente tenha uma certa uniformidade, uma linearidade. Por isso que uma ponta é espaçada uma da outra. Tá? A gente vai ter aula prática para isso também, você nunca deixa uma ponta com o jato encostando na outra, sempre tem um ângulozinho. Tá? Mais ou menos dessa forma aqui, não sei se está dando para ver na webcam, de uma ponta ficar desencontrada em relação à outra, você dá uma torcidinha nela, tem até uma ferramenta que vem junto com o pulverizador para poder ajudar nessa regulagem. As pontas de jato cônico, pessoal, pode ter cone cheio e vazio, tá? Depende da ação, como eu disse, leque é mais comum, padrão normal, aplicação leque é mais para aplicação de produtos de contato e ingestão. Cone cheio, mais comum para aplicação de produto sistêmico, tá? Na grande maioria dos casos. Cone vazio é meio incomum. E esses difusores, pessoal, eles hoje estão saindo do mercado. As pontas hoje já têm, né, na sua constituição, ferramentas aí que garantem um padrão melhor aí da construção dessa ponta. Você não precisa ter um difusor para fazer isso. Esse difusor a gente só encontra ainda em pulverizador costal, porque limpa mais, né, etc. O sujeito não vai trocar isso fácil. E eis aqui a ponta TTI, né, a ponta com indução de ar do tipo Venturi. Essa ponta aqui, ó, ela tem uma entrada de ar, ela mistura o ar com a cauda, de modo que a gente forme gotas que dentro dela, uma gota oca, que dentro dela vá com ar. Isso é uma tecnologia muito legal, são pontas mais caras, você pode ter certeza disso.
mas em termos de diâmetro médio volumétrico, acho que fora os bicos rotativos são as pontas melhores que nós temos no mercado hoje. Tá? Quando a gente fala aí de tipos de pontas, né? Como eu mencionei, as pontas tipo cone, pessoal, elas trabalham em pressões maiores aí, que vão até 14 bar ou 14 kgf por polegada quadrada. Ou seja, a gente está falando aí de quase 200 psi. Esse tipo de ponta ele é mais usado para aplicação de produto sistêmico, gotas mais grossas. Tá? Quando a gente fala de ponta leque, ela trabalha com pressões mais baixas, até 60 psi ou 4 bar. Então a gente já tem aí um padrãozinho, né, de pressão mais baixa. Pensando em pulverizador mais velho, você trabalhar com pressões mais altas como essa aí é começar a ter vazamento em tudo quanto é junta de mangueira e dar um rolo danado. Então para pulverização agrícola geralmente a gente usa esse segundo tipo aí. Okay? O primeiro é mais usado em autopropelido, aplicação de herbicida, dessecação, que você trabalha com velocidades altíssimas. Tem autopropelido aí quem trabalha na faixa de 14 km por hora. É uma velocidade bem alta para uma operação agrícola. Viu? E toda ponta, pessoal, vem com um catálogo que aqui nós temos a pressão em bar, ou quilograma-força por centímetro quadrado, ok? E o tipo de ponta recomendado e aqui o tipo de gota, ó, média fina, média fina. Aqui nós temos, ó, outros padrões, né, de gotas, o C aqui que é o grossa, o VC que é o muito grossa, e aqui nem tem extremamente grossa. Só para dar uma noçãozinha para vocês. Ó, tá? Cada fabricante tem o seu padrão de nomenclatura, mas aqui, pessoal, ó, o 80 é ângulo, e aqui o 110 também é ângulo, e o 01, 0,15, 0,2 é em galões por minuto, do jeito que eu tinha falado para vocês. E o XR é só uma nomenclatura quanto ao material que ela tem e o tipo de ponta que a gente está falando. Para facilitar a escolha de ponta, pessoal, entrem naqueles apps que eu ensinei para vocês lá na disciplina de informática aplicada agropecuária. Tá? O Ponta Certa, o MagnoJet, são apps aí, o MagnoJet mais especificamente, que você encontra tanto na Play Store quanto na Apple Store, e é um app bem interessante aí para poder buscar informações acerca disso. Ok? Essa é a parte final da nossa aula de hoje. Perdão, é a parte final, né, da parte 1 da nossa aula de hoje. Vamos aí para a parte 2.